galera, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser top! Hoje nós vamos fazer exercícios sobre reflexão da luz e espelhos. Então você que já se inscreveu no nosso canal, já compartilhou, já deu like nesse vídeo e também segue a gente no Instagram, veja esse vídeo até o final e vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre a reflexão da luz e espelhos planos. Então bora lá, roda a vinheta aí! Exercício número 1 na tela. Três fontes luminosas pontuais A, B e C formam um segmento de reta de extremidades A e C, em que B é o ponto médio desse segmento AC. Suponhamos que a reta AC esteja posicionada a 40 centímetros de um plano π e que P, pertencente ao plano π, é um ponto de incidência de luz. Suponhamos que a reta AC é perpendicular à reta PB, e que o meio é homogêneo e transparente. Então, olha só, o que ele falou para nós? Como vocês viram aí, é um exercício de somatório, nós vamos analisar item a item, mas o que eu fiz, moçada, em muitos vestibulares aí pelo Brasil, ele coloca questões desse tipo, independente se é uma questão de somatório, se é uma questão de múltipla escolha, ou se é uma questão aberta, tá? Muitas vezes ele coloca uma situação onde você tenha que representar, ele não traz a representação para você, ele traz simplesmente a descrição do exercício. Então, olha só, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da imagem, eu vou aproximar essa imagem e você vai acompanhar o que eu estou lendo através desta imagem que eu já desenhei para vocês. Então, vai lá. Três fontes luminosas A, B e C formam um segmento de reta de extremidades A e C, em que B é o ponto médio deste segmento AC. Suponhamos que a reta AC esteja posicionada a 40 centímetros de um plano π e que P pertença a esse plano π é um ponto de incidência de luz. Todo mundo entendeu a situação do desenho em si? Então eu li para vocês, eu aproximei o desenho e agora nós vamos analisar as afirmativas desta questão. Então, bora lá, alternativa número 1 vai aparecer na tela para vocês. E fala assim na 01, como você está lendo aqui, ou aqui, ou aqui, vai aparecer em algum lugar. O raio de luz proveniente do ponto A e que sofre reflexão em P atinge o ponto B. Moçada, vamos olhar aqui. Se você tem um raio de luz que proveniente do ponto A que vai atingir o ponto B, logicamente, lembre-se, leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, olha só, vou sair um pouquinho da imagem para você ver. Se eu incidir o raio no ponto B, este raio, consequentemente, ele vai atingir o ponto P, aqui o ponto P, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. Se este ponto P é exatamente a projeção do ponto médio, consequentemente, esse raio de luz vai atingir o ponto C, não o ponto B. Então, a 1 já é falsa. Estamos entendidos a situação? Bacana? Vamos analisar agora a 2. Existe ao menos um ponto Q pertencente a AC, ou seja, tem um ponto Q aqui no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esta reta que eu fiz da 01, para que a gente possa analisar esta 02. Ele fala assim, existe ao menos um ponto Q que pertence à reta AC. Então pega aqui, ó, um ponto Q que pertence à reta AC. Qualquer ponto. Vou pegar aqui, ó, um ponto aleatório porque ele não especificou aonde tem que ser esse ponto, ok? Com uma fonte luminosa pontual, cujo raio de luz incide em P. Opa, então eu vou pegar a luz que vai sair dessa fonte, ela vai incidir em P. Estamos entendidos a situação? Bacana? Que teria uma reflexão incidindo em que linha? Pertencente a AC também. Então, ele vai refletir e vai pegar um ponto aqui que ele chamou de que linha? Que pertence à reta AC. Estamos entendidos? De maneira que o ângulo QP, seja escaleno. Moçada, olha só, se este ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ, é igual a este ângulo θ,
ângulo escaleno são aqueles ângulos que têm todos os seus lados diferentes. Consequentemente, como esta reta AC ela é paralela a esse plano P, logicamente, se esses dois ângulos aqui são iguais pela lei da reflexão, este lado aqui, que é o lado Q até o ponto P, é o mesmo valor deste lado P até o Q'. Então, esses dois lados deste triângulo aqui são iguais. Então, a 02 também é falsa. Estamos entendidos a situação? Bacana, né? Mais matemática do que qualquer outra coisa. Belezinha? Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar isto aqui, que agora que você já entendeu, para que nós, com o mesmo desenho, nós possamos analisar as outras situações que ele vai fornecer para nós. Por isso que essa matéria chama-se óptica geométrica, usa muitos conceitos aí de geometria. A 04, ele fala o quê? Se um raio de luz proveniente de A sofre uma reflexão em P. Então, lá, proveniente de A, um raio de luz vai sair do ponto A, vai incidir em P, que é esse ponto aqui, belezinha? Ele fala assim, eu tô lendo aqui, tá, pessoal? Se o raio de luz proveniente em A sofre reflexão em P e atinge a linha pertencentes à reta AC. Então, logicamente, se um raio de luz sair do A e atingir o B, ele vai, consequentemente, atingir o ponto C. Este ponto C ele chamou de A', tá? Mas por que eu sei, professor, que ele vai atingir o ponto C? Porque o ponto B está bem no meio. Então, ele vai atingir lá o ponto C, que ele chamou de A'. Aí ele fala assim, então, se o raio de luz proveniente em A sofre uma reflexão em P e atinge um ponto A', pertencente a C, se o triângulo AP'A', esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. Opa! Se é um triângulo retângulo, quer dizer que este ângulo aqui vai ter que ser de 90 graus. Porque vocês concordam comigo que esse ângulo não pode ser de 90 graus. Concordam comigo? Porque se o raio de luz se ele saísse perpendicular aqui, ele ia bater no plano e voltar no A. Mas ele sai do A, bate no plano e chega lá em A', que é o ponto C. E ele já está afirmando para nós que esse triângulo é um triângulo retângulo. Ou seja, quer dizer que aqui tem que ser de 90 graus. Beleza? Aí ele fala assim, é um triângulo retângulo. Então, a distância de A até a linha é 80 centímetros. Então, ele está falando que essa distância aqui equivale a 80 centímetros. Mas espera lá, olha só. O que nós temos, moçada? Bom, se eu sei que aqui é 90 graus e essa reta que vai do ponto B até o ponto P corta bem no meio esse ângulo, porque ela é perpendicular a esse lado aqui, quer dizer que aqui só pode ser de 45 graus. Consequentemente, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, aqui também nós temos 45 graus. Consequentemente, se aqui é 40, quer dizer que, olha só, nós temos um triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo. Se esta distância é 40 e aqui é 45, aqui é 45, aqui também vai ser 40 centímetros. Consequentemente, é um triângulo que você está vendo que tem as mesmas medidas. Consequentemente, aqui também nós temos 40 centímetros. A distância do A até o A', que é o ponto C, vai ser exatamente 80 centímetros. Foi o que ele falou, é verdadeiro. Matemática, né? Mas vamos falar o seguinte, moçada. Uma matemática relativamente básica, mas a gente tem que treinar, porque é chatinho isso, né? 08, moçada, que vai aparecer aí em algum lugar para vocês. Considere duas fontes luminosas pontuais distintas, M e N, pertencentes à reta AB. Opa! Então eu vou colocar duas fontes, eu vou apagar aqui, estou apagando com o meu dedo mesmo, só para que a gente tenha o desenho inicial, como ele falou para nós. Ele falou o seguinte, duas fontes luminosas, M e N, pertencentes a retas AB, distintas de B. Então, imagine o seguinte, eu vou pegar dois pontos quaisquer entre A e B, então vou pegar um ponto aqui, ó, que vai ser o meu ponto M, e um ponto aqui que vai ser o ponto N. Pertence à reta AB e é distinto de B, ok? Pois bem, ele fala assim, emitindo um raio de luz em P, cujas reflexões M' e N' estão na reta C, respectivamente.
Então, como ele falou para nós, vou fazer aqui em verdinho, eu vou emitir um raio de luz em P do M e vai ser refletido e vai chegar aqui que ele chamou de M'. E também eu vou emitir um raio de luz, vou fazer de azul agora para distinguir, em M, ele vai bater no ponto P e vai refletir aqui, que vai chamar de N'. Beleza? Tranquilo? Aí ele fala assim, estão na reta AC respectivamente. Assim, definidos os triângulos M, P e M'. E N, P, N', ou seja, você tem um triângulo maior aqui que eu fiz em verde, tá ok? Você tem um triângulo menor aqui que eu fiz de azul. Ele fala que são semelhantes. Moçada, triângulos semelhantes são triângulos iguais, né? Que tem o mesmo ângulo. E isso aqui você percebe que não está acontecendo. Aqui nós temos um triângulo maior, que tem um ângulo, e um triângulo menor, que vai ter ângulos diferentes. Podem ver, aqui o ângulo de incidência entre M e P aqui, ó, em verde, é maior que o ângulo que eu fiz em azul. Então, a 0,8 é falsa, porque os triângulos, consequentemente, não são triângulos semelhantes, beleza? E a 16, sendo a reflexão do raio de luz difusa. Lembre-se, reflexão difusa. Ah, professor, eu não lembro, professor, o que era reflexão difusa. Então, sabe o que você faz? Vou colocar aqui, ó, clica no card aqui, dá uma assistida lá na aula, que tá na playlist de física, aqui no canal, na Estrada com os Profs. Dá uma olhadinha na aula sobre reflexão da luz e você vai lembrar o que era reflexão difusa, tá? Reflexão difusa é aquilo que permite com que a gente veja as coisas. E ele fala que a trajetória da luz refletida será parabólica. Ah, não, né, moçada? Professor, eu também não lembro por que não pode ser parabólica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um card aqui e você vai dar uma olhadinha lá na aula de princípios da óptica geométrica, que a luz se propaga em linha reta. Claro que a luz não vai fazer uma trajetória parabólica, falso. Ou seja, analisamos todas as afirmativas e apenas a 04 está correta. Exercíciozinho show de bola, tá? É um exercício de somatório, tá? Que tem alguns vestibulares, não são muitos pelo Brasil, mas é importante porque a gente analisa item a item, principalmente esse, que nós tivemos que montar este esquema que ele não trouxe para você. Estamos entendidos da situação? Bacana? Ah, que alegria, moçada! Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um? Ah, professor, será? Vai sim! Bora lá, moçada, exercício número 2. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão, horizontal, e como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu o paralelo lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de... Dá uma olhadinha na figura, presta atenção no enunciado e olha só o que ele falou aqui para nós. Moçada, o que nós temos? Primeiro, nós temos a luz do Sol, isso aqui representa os raios provenientes do Sol. Consideramos que o raio vem do infinito, então os raios de luz eles vêm paralelos, tá? E consequentemente aqui nós temos o muro. Ele vai passar pelo muro, mas como não tinha espaço suficiente, porque aqui é a casa, ele bateu no espelho e refletiu e bateu aqui no chão, ele deu essas medidas. Da casa até onde veio o reflexo do Sol, e do reflexo do Sol até o muro, que cada parte dessa tem 60 centímetros. E ao mesmo tempo tinha uma cadeira de 60 centímetros de altura, projetando uma sombra de 40 centímetros. Tome muito cuidado, é um exercício que na sua resolução é simples, porque nós vamos usar semelhança de triângulo. Ou seja, a sombra projetada pela cadeira está para a sua altura, ou a altura da cadeira está para a sua sombra, assim como a altura do muro está para a sombra do muro. Então vamos fazer assim, ó, vou fazer semelhança de triângulo, mas você vai tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Então vamos colocar aqui, ó. Ó, eu vou apagar a cadeira aqui, ó, para você ficar vendo bonitinho o triângulo, tá vendo? Então eu vou até pintar aqui, nós temos este triângulo aqui, produzido pela sombra da cadeira. Então, vou usar a semelhança de triângulo.
Ou seja, a altura da cadeira, que é 60, está para a sombra produzida pela cadeira. Então, a altura está para a sua sombra, 40. Assim como a altura do muro, que é o que eu quero, H, está para a sua sombra. Cuidado, está para a sombra produzida pelo muro. Ah, então, professor, a sombra produzida pelo muro aqui, ó, é 120. Não, não é, né? Porque, na verdade, tem a casa que interrompeu a continuação da luz aqui. Dele colocou um espelho que refletiu. Então, moçada, você tem que analisar, vou sair da imagem aqui para você dar uma olhadinha. Imagine o seguinte, como se não tivesse esse espelho e essa casa aqui, e, consequentemente, essa luz continuasse até formar a sombra lá do outro lado. Conseguiram enxergar aí, né? Ou seja, se aqui é 60, aqui é 60, o raio incidente é o mesmo raio refletido, a luz refletia aqui. Se não tivesse esse espelho, ela passaria reto com o mesmo ângulo. Então, quer dizer que essa distância também seria 60 centímetros. E olha só agora a semelhança de triângulo que você tem que fazer, ó. A altura da cadeira está para a sua sombra. A altura do muro H está para a sua sombra. Viram a semelhança de triângulo? E qual que é a sombra do muro? 180 centímetros. E agora você consegue descobrir exatamente a altura deste muro, correto? Eu posso simplificar aqui o 0 do 18 com o do 180 com o 0 do 40. Eu posso simplificar 60 divididos por 4 dá 15 igual a H divididos por 18. Logo, você vai passar multiplicando. Não esqueça que todas as medidas, como ele deu ali no exercício, dá uma olhadinha aqui, ó, ele deu em centímetros, tá? Então, você multiplica 15 por 18, você vai encontrar 270 centímetros ou 2,7 metros é a altura desse muro. Estamos entendidos? Se você quiser pausar o vídeo, analisar novamente o que nós fizemos aqui, moçada, dá um print na tela, extremamente importante, parte básica da reflexão da luz, e é uma alegria, moçada. Bacana, né? Você fala, professor, que legal, que exercício fácil. Eu sei, cara, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer mais um? Professor, nem vamos, professor, vamos embora. Não, vamos fazer mais exercíciozinho antes de você ir lá no Instagram e seguir o Na Estrada com os Profs. Bora! Exercício número 3 na tela. Vamos a 3 na tela. Uma usina heliotérmica é muito parecida com uma usina termoelétrica. A diferença é que, em vez de usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor do sol para gerar eletricidade. O processo heliotérmico tem início com a reflexão dos raios solares diretos, utilizando um sistema de espelhos, chamados de coletores ou heliostatos. Esses espelhos acompanham a posição do Sol ao longo do dia e refletem os raios solares para um foco, onde se encontra um receptor. A principal característica dessa tecnologia é a presença de uma imensa torre no centro da usina, como está no desenho. Suponha as dimensões do espelho são muito menores que as dimensões da torre e que o ângulo entre a superfície do espelho e a horizontal é de 30 graus. Determine em qual horário a radiação solar que atinge o espelho será refletida para a extremidade superior da torre. Dá uma olhadinha no exercício. Olha só o que nós temos. Bom, moçada, eu fiz a representação, como vocês viram no desenho. Nós temos aqui uma torre que tem 20 metros de altura. Aqui um espelho formando o ângulo de 30 graus com a horizontal. E aqui ele deu uma representação para você do Sol a pino. Às 12 horas, o Sol incide perpendicularmente à Terra, tá ok? Só que ele vai incidir no espelho. E bem onde o Sol vai incidir aqui, ó, ele deu essa distância até a torre, que também é 20 metros. O objetivo é o quê? Determinar a que hora do dia que nós teremos a reflexão do Sol batendo aqui, porque ao meio-dia, será que já ao meio-dia essa luz do Sol já não bate aqui, já não vai acertar lá a parte superior? Será que tem que ser antes do meio-dia ou depois do meio-dia? Bom, o que eu quero é que a luz do Sol venha daqui, ou venha daqui para acertar esta posição aqui. É isso que eu quero.
Bom, antes de mais nada, moçada, a gente tem que lembrar de uma situação bem importante, tá? Que situação, professor? Aquela situação é o seguinte, a cada 1 hora, a Terra gira quantos graus? Você sabe? É bem simples, né? Se uma volta completa, a Terra gira 360 graus. Então você vai colocar aqui, ó, vou anotar aqui no cantinho. Se eu quero saber a cada 1 hora, uma volta completa, 360 graus, a Terra dá em quantas horas? Em 24 horas. Então nós teremos, se você fizer 360 divididos por 24, você vai encontrar quanto? 15 graus a cada hora. Quer dizer que a cada hora que passa, a Terra gira 15 graus. Estamos entendidos a situação? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos analisar pela parte da geometria. Para facilitar a nossa vida, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reta aqui, ó, só para você entender qual é a distância que essa luz do Sol, que não esqueça, a luz do Sol ela pode vir aqui do meio-dia, bater no espelho e já acertar aqui em cima, mas pode ser antes do meio-dia, no nascer do Sol antes do meio-dia. Pode vir aqui, acertar aqui e já acertar a parte de cima da torre, ou depois do meio-dia, no pôr do sol aqui, vir em algum ponto aqui, bater aqui e acertar no início da torre, beleza? Então vamos fazer o seguinte, moçada, eu vou simplesmente fazer aqui, melhorar esse desenho, fazer o seguinte, eu vou colocar essa reta aqui, tá o chão, eu vou colocar aqui, ó, porque é aqui que a luz vai bater, concorda comigo? Então eu só vou fazer essa reta aqui em cima, exatamente onde a luz vai incidir ali no espelho, só para que a gente possa ter uma noção a respeito de ângulo, tá? Então, olha só para você entender essa situação aqui é para ficar mais fácil de você visualizar a situação, tá? Então, o que acontece, moçada? Então, aqui você tem que essa distância aqui é quanto mesmo? 20. Essa distância é quanto mesmo? 20. Eu sei que a luz do Sol ela vai vir aqui de algum lugar, ou do meio-dia, ou depois do meio-dia, ou antes do meio-dia, é isso que nós queremos descobrir, mas ela vai vir de algum lugar, ou daqui, ou daqui, ou daqui, ela vai bater nesse ponto e vai ter que vir para onde? Vai ter que vir aqui. Então eu não sei de onde a luz vai vir, mas eu sei para onde que ela tem que ir. Ou seja, a luz tem que vir exatamente nessa posição aqui. Tá vendo? Aí você fala assim, professor, mas por que você traçou essa reta? Olha só, essa reta que eu tracei, eu só peguei o chão e trouxe um pouquinho mais para cima, para mostrar que entre a luz do Sol vir do meio-dia e essa reta aqui, que é o chão que eu fiz, ó, ficou perpendicular, né? Como eu falei no início para vocês. Quando ele fala Sol a pino, quer dizer que a luz do Sol, ela vem perpendicular com o chão. Consequentemente, depois que a luz bater no espelho, aqui o depois, aqui a luz refletida, ela vai ter que vir exatamente nesta direção aqui. Tá vendo? Só que daí eu falo para vocês, mas espera lá, professor, se ela tem que vir nessa direção, eu acabei de perceber que formou um triângulo retângulo com 2 lados iguais. Aqui é 20 e aqui é 20. Ou seja, se é um triângulo retângulo com 2 lados iguais, quer dizer que esse ângulo aqui só pode ser de 45 graus e este ângulo aqui só pode ser de 45 graus. Ou seja, agora vamos pensar um pouquinho, acompanhe aqui comigo. Quer dizer que a luz refletida, eu não sei ainda de onde o Sol está vindo. Eu ainda não sei de onde a luz do Sol está vindo. Eu sei que depois de refletir, ela está formando 45 graus com a horizontal. Tá vendo? Só que não esqueça que o espelho está inclinado. Então, o mais importante, moçada, nesse tipo de exercício, é um conceito extremamente simples, que é o conceito de você posicionar a reta normal, tá? Então, tome bastante cuidado, tá? Ah, professor, eu não lembro, eu não sei. Então, dá uma olhadinha na playlist de física aí e dá uma olhadinha lá na parte de óptica geométrica e reflexão da luz, tá? Bem importante, moçada, que eu falo sobre a reta normal. A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície refletora. Então, olha só, aqui está a superfície refletora. Quer dizer que a reta normal, ela é perpendicular, forma 90 graus, aqui com o espelho. Então, aqui, olha só, está a minha reta normal. Tá vendo?
Isso quer dizer que a reta normal, ela divide o ângulo em dois. Do sol do meio-dia até bater, do sol do meio-dia, do sol a pino, até a superfície, lembra? Isso daqui era 90 graus. Eu sei que do raio refletido e o chão é 45. Isso quer dizer que todo este pedaço aqui, para 90 graus, você sabe que também tem que ser de 45 graus, porque 90 eu dividi bem no meio. A normal forma 90 graus com a superfície refletora. Então, olha aqui no desenho, a superfície refletora é o espelho e a normal forma 90 graus com o espelho, correto? Só assim, professor, mas como é que eu vou saber esses ângulos? Olha só, moçada, você está percebendo aqui, ó, que entre a horizontal, a superfície, o espelho e a parte de baixo do espelho, esse ângulo com este ângulo aqui, ó, são ângulos alternos internos. Isso quer dizer que aqui também vale 30 graus. Ou seja, se entre a normal e o teu espelho é 90, aqui tem 30, aqui tem 45, já dá 75. Para 90, eu sei que aqui vale 15 graus, que é o ângulo de reflexão. Consequentemente, o ângulo de incidência quer dizer que quando o sol incidir aqui, moçada, também vai ter que ser quanto? 15 graus. Porque, pelo fato de que quando o sol estava incidindo perpendicularmente na superfície, para o ângulo de reflexão ser igual ao ângulo de incidência, o sol vai ter que andar 15 graus. Ou seja, lembre-se que a cada grau, a cada 15 graus, nós temos 1 hora. Se o ângulo de incidência tem que ser 15 graus, consequentemente, da sua posição inicial, ele vai ter que andar 15 graus no pôr do sol. Percebeu aqui? Porque se ele for se afastar, se eu aumentar esse ângulo, o ângulo refletido aumenta, ele vai dar mais aqui embaixo. Consequentemente, se vai ser 15 graus que ele tem que andar 1 hora a partir do meio-dia. Isto quer dizer que vai pegar exatamente às 13 horas lá na superfície da torre. Estamos entendidos a situação? Moçada, um exercício basicamente matemático, com pequenos ângulos, mas preste atenção que é show de bola. Se você quiser aqui, agora, dá um pause no vídeo, dá um print na tela e estudar. E bora lá, moçada! E o que mais vocês precisam, além de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também seguir a gente lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você já tira dúvidas, aquele que você sempre manda mensagem, que você compartilha pra galera, aquele Instagram na estrada com os profs. Obrigado, moçada, pela atenção de vocês. Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau.